Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irmã de Castro, a nossa Memei Gravatá, com renovada alegria, agradecendo a todos a presença e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Disse Jesus, conforme registro de Lucas, no capítulo 11 de seu Evangelho, versículos 9 e 10. Palavras do Mestre. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Cabe então uma pergunta, meu amigo, minha amiga. O que viemos buscar na casa espírita? A solução de nossos problemas ou Jesus? Sim, porque essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. É público e notório que a maioria de nós outros busca a casa espírita quando está em dificuldade, quando as coisas não conseguem se resolver e você já bateu em muitas portas. Seguramente uma das últimas a ser batida é a casa espírita. Mas, em realidade, a nossa busca deve ser por Jesus. Especialmente pelo seu evangelho de amor e libertação. A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha. Quando Jesus disse, buscai e achareis, assinalou o elemento-chave para quem deseja-o na sua existência. A vontade. Buscar é ir atrás para satisfazer uma necessidade e nunca um capricho. Achar é encontrar aquilo que se buscava. O primeiro, buscar, exige muitas vezes suor e lágrimas. O segundo, achar, tem no merecimento o mote de sua realização. Este é o significado, meu amigo, minha amiga, de buscar e achar. Se nós nos detivermos em examinar o título desta reflexão, o título desse tema, você vem na casa espírita buscar Jesus? Que é uma pergunta. Observe, a expressão você vem indica a ação iluminada pela vontade. Por outro lado, a expressão na casa espírita indica o local, a referência, onde você vai. E a expressão buscar Jesus nada mais é do que o efeito da ação iluminada. Você teve vontade e foi buscar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber a resposta de cada um dos que estão aqui conosco. Levante a mão os que vêm buscar Jesus. Agora levante a mão os que vêm por outro motivo.
Agora, para aqueles que não levantaram a mão, não responderam nada, eu pergunto: vocês sabem por que estão aqui? Vamos pedir uma ajuda para o nosso querido Emmanuel para entender como funciona esse buscar. Já que o título é Você Vem na Casa Espírita Buscar Jesus. No capítulo 7 da obra 200, linha 200, melhor dizendo. Obra linha 200, capítulo 7. O título desse capítulo é A Busca. E nesse capítulo, o Emmanuel vai nos dar um esclarecimento primoroso, dizendo o seguinte: todo desejo é rogativa endereçada às forças sublimes que governam a vida. E toda realização em nosso caminho é oração atendida por semelhantes poderes. Olha que interessante. Tudo que você pensa, que você quer, que você deseja, já é um pedido que você está endereçando a Deus, aos bons espíritos. E todas as vezes que o que nós pedimos é realizado, na realidade é porque a nossa oração foi devidamente atendida por essas forças sublimes. Mas o Emmanuel diz ainda: toda aquisição, porém, aí coloca uma conjunção adversativa, exige pagamento, e toda conquista tem o preço que lhe corresponde. Sim, você vai endereçar a rogativa, você vai pedir, você vai ser atendido, mas é claro que isso tem um preço. Porque o Emmanuel diz: acharás o que procuras, disse o Senhor, mas pagarás igualmente pelo que receberes. Olha que interessante. Depreendemos então que aquele que pede a alguém que lhe é superior e que tem poderes para atendê-lo. Não é verdade? Esse alguém, o Emmanuel está chamando de forças sublimes. Mas esclarecer que esse pagamento ele não é pecuniário. Esse pagamento nada mais é do que a nossa transformação moral. Ou seja, para que eu tenha sempre merecimento em poder pedir e receber, eu preciso estar constantemente no processo de evolução espiritual. Eu preciso estar substituindo todos os meus equívocos e imperfeições pelas virtudes crísticas, pautando a minha vida no Evangelho, agindo sempre com amor, com ternura, com benevolência, com prudência, com paciência, com calma, com perseverança. O Emmanuel prossegue dizendo: imagine que você mentalmente busca Jesus dizendo: ah, Senhor, eu preciso falar com você. Você diz isso com muita fé, olhos fechados e coração contrito. E quando abre os olhos, Jesus está diante de você, olhando serenamente com amor indizível, cheio de ternura, cheio de compreensão, escaneando seus sentimentos mais íntimos. Ele diz com doce ternura: o que queres que eu te faça? Esclarecer que eu falei há pouco que essa frase é do Emmanuel. Na realidade, não é do Emmanuel. Essa frase é nossa. Nós estamos colocando exatamente a partir daquela colocação do Emmanuel: acharás o que procuras, disse o Senhor. Então Jesus está aí diante de você, olhando para você. Você abriu os olhos e deparou com ele diante de você. E ele vai dizer: o que queres que eu te faça? Você seguramente lembrará. Ele sempre dizia,
Isso quando atendia alguém em sua necessidade. O que queres que eu te faça? E por que Jesus fazia essa pergunta para todos aqueles a que ele lhe curou? Que era para gerar em cada criatura o compromisso de sair daquele estado de erro, que muito seguramente era o responsável pela circunstância que ela estava vivendo, a criatura, e entrar num estado de fazer as coisas corretas. Então agora, esse mesmo Jesus está diante de você e perguntou: o que queres que eu te faça? Qual é a sua resposta? Travou? Encheu os olhos de lágrimas? Encheu os olhos de lágrimas? Pelas suas mãos, pelos dedos das suas mãos, está escorrendo um suor gelado? Você está emocionado, estupefato? Jesus está me perguntando o que quer que ele me faça? Veja como Emmanuel iniciou o capítulo 7 lá da obra Linha 200. Ele disse: todo desejo é rogativa, endereçada às forças sublimes que governam a vida, e toda realização em nosso caminho é oração atendida por semelhantes poderes. Agora, o preocupante na fala emanuelina é o segundo parágrafo, quando ele diz que toda aquisição, porém, exige pagamento e toda conquista tem um preço que lhe corresponde. Você buscou Jesus, ainda que metaforicamente ele está aí, diante de você. Não importa se ele veio até você por merecimento seu ou por conhecer as suas necessidades e agir com misericórdia. Mas é certo que nesse momento você experimentará uma felicidade ímpar, daquelas que nada consegue superar. Pensando assim, creio eu, que o Emmanuel arrematou esse capítulo 7 da obra Linha 200, dizendo: logicamente, junto dele, padronizando a nossa busca pelos seus moldes de amor, nem sempre marcharemos entre aplausos e flores, mas conheceremos de perto a luta, a renunciação, a dor e o sacrifício, terminando talvez o nosso roteiro pela flagelação e pela cruz. Entretanto, nessa estrada pedregosa e sublime, escura e luminosa, tocada de feridas e resplendores, encontraremos a alegria divina da imortalidade. Porquanto estaremos buscando em todos os ângulos da jornada a santificante vontade de Deus. Esse Emmanuel é fantástico. Primeiro que ele esclarece que esse pedido, o atendimento desse pedido, vai nos colocar diante de situações desafiadoras, de luta, de renúncia, de dor, de sacrifício. Que a estrada não é fácil, não, ela é pedregosa. Mas ele aponta a grande consequência que todos nós obteremos, que ele chama aqui de alegria divina da imortalidade. Sim, porque esse nosso processo de transformação é um processo de luta, é um processo difícil. Não é fácil abandonar erros que estão cristalizados no espírito há centenas, há milhares de reencarnações. A nossa luta diária em superar esses nossos equívocos espirituais não é fácil. Todos nós sabemos que é difícil, mas ela é necessária. Nós não podemos estagnar, não podemos ficar parados. E Jesus deve ser o nosso grande objetivo nesse processo de transformação.
Buscar Jesus é exatamente isso. Muita luta, renunciação, dor, sacrifício são os dolorosos ingredientes que ornam a beleza da vitória quando a gente consegue superar a si mesmo. E são dolorosos, pode crer. A transformação moral, ela é dolorosa. Nós expurgarmos de nós velhos hábitos cristalizados na linha do tempo não é fácil. Mas vamos mudar agora a obra do Emmanuel. Vamos agora para a obra Tocando o Barco, capítulo 27. Nessa obra, Tocando o Barco, o Emmanuel faz um apreciável esclarecimento em relação a essa questão da busca de Jesus. Ele diz: não busques Jesus como quem alcançou autoridade infalível entre os homens. É provável que o teu mandato de orientação às criaturas termine ainda hoje, por determinação das forças superiores que regem a vida. Ou seja, ele está dizendo para que nós hajamos sem soberba nem empáfia. Lembra das forças infalíveis do capítulo 7 da obra Linha 200? Olha elas aí outra vez. E o Emmanuel vai encerrar o capítulo 27 dessa obra Tocando o Barco, dizendo uma coisa perfeita, uma orientação precisa e segura. Ele diz: se procuras o Cristo na feição do homem que apenas raciocina, não abordarás com facilidade as lições do Evangelho. Mas se buscares o Senhor na condição de criatura que ama, tudo entenderás, caminhando feliz ao encontro do grande futuro. Eu não posso me preocupar com a questão exclusivamente humana, física. A minha preocupação tem que ser com a questão espiritual. Se buscar o Jesus humano, que conviveu lá na Galileia, naquela época, com seus discípulos, seus apóstolos, eu não vou encontrar o que eu preciso. Porque eu tenho que ir além dessa condição humana. Eu tenho que ir para a condição espiritual. O elemento-chave dessa busca é o amor. E a esse propósito, o espírito Meimei vai trazer uma grande contribuição numa obra intitulada Instruções Psicofônicas. Na noite do dia 18 de março de 1954, os apontamentos educativos lá de uma reunião que estava acontecendo, o espírito Meimei trouxe uma mensagem que foi falada e depois transcrita, um poema evangélico, incentivando a todos ao trabalho de comunhão com o Senhor, com Jesus. Essa mensagem, ela se constitui o capítulo 2 dessa obra Instruções Psicofônicas. E o título da mensagem de Meimei é Em Busca do Mestre. Tem coisa melhor do que combinar o título da reflexão, você vem na Casa Espírita buscar Jesus, com a mensagem de Meimei? Claro que não. Mas vamos ouvir, vamos ler o que diz essa extraordinária benfeitora espiritual. Aos ouvidos da alma atormentada que lhe pedia a comunhão com Jesus, respondeu o generoso mensageiro celestial:
Ela vai descrever uma circunstância em que tem alguém que está pedindo, alguém atormentado, que está pedindo a comunhão com Jesus, está querendo se aproximar do Mestre. E aí tem um mensageiro celestial a quem ela dirige, essa alma atormentada dirige o seu pedido, e ele vai dizer: sim, em verdade reconheces no Cristo o Senhor, mas não te dispões a servi-lo. O mensageiro celestial tem antecipadamente uma ideia de como é aquela alma torturada. Por mais que ela reconheça no Cristo o Senhor da vida, ainda não se dispõe a servi-lo. E o mensageiro diz: clamas por ele como sendo a suma compaixão, todavia, ainda te acomodas com a maldade. Não te cansas de anunciá-lo por luz dos séculos. Entretanto, não te afastas da sombra. Memei está fazendo colocações precisas. Nós temos ciência e consciência de tudo isso, mas ainda não conseguimos dar o salto de qualidade da mudança, de atitude, de conduta. Ela diz: dizes que ele é o amor infinito, mas ainda te comprases na agressividade e no ódio. Afirmas aceitá-lo por príncipe da paz e não vacilas em favorecer a discórdia. Olha que interessante. Sei que Jesus é o amor infinito, sei que ele é o príncipe da paz, mas continuo agressivo, continuo favorecendo a discórdia, sendo grosseiro. E aí o mensageiro vai dizer, aliás, perdão, o mensageiro não, a alma torturada, atormentada. Contudo, suplicou a alma em pranto, tenho fome de consolo no aflitivo caminho em que se me alongam as provações. Que fazer para encontrar-lhe a presença redentora? Então a criatura está numa situação de muita dificuldade. Diria eu, talvez que até em desespero. E ela quer saber o que é que ela faz. Como é que eu vou encontrar Jesus? Eu estou na pior. O meu caminho é só provação, só dor, só sofrimento. Como eu faço? Aí o mensageiro celestial vai dizer para ela: volta ao combate pela vitória do bem e não desfaleças. Lembrando que essa luta em favor do bem é uma luta titânica, em que a gente precisa de muita força, de muita renúncia, de muita dedicação, de muito amor. Senão, não vai dar certo. E o mensageiro celestial diz: ele é teu mestre. A terra é tua escola. O corpo de carne, a tua ferramenta. E a luta, a nossa sublime oportunidade de aprender. Olha que interessante. Jesus é o professor, a terra é a escola que a gente está matriculado toda vez que reencarna. O nosso corpo físico é a nossa ferramenta, através do qual o nosso espírito vai agir. E a nossa luta do dia a dia é a oportunidade da gente melhorar, da gente aprender, da gente se transformar. E aí a Meimei vai fechar de uma forma maravilhosa. Se já lhe recolheste a lição, se é um traço dele cada dia. Ou seja, transforma-te e te apresenta como um verdadeiro cristão. Agora ela coloca uma partícula importante, se já lhe recolheste a lição. Ou seja,
se eu finalmente resolvi, a partir do Evangelho de Jesus, promover a minha transformação moral. E aí eu posso me apresentar como um verdadeiro representante de Jesus, um cristão autêntico. Mas, meu amigo, minha amiga, retorna a grande pergunta. Por que eu estou na casa espírita? Vai pensando aí na resposta. Por que você vai na casa espírita? Talvez a maioria de nós tenha vindo porque estava em dificuldades orgânicas, psíquicas, espirituais, e desejava um paliativo, uma solução. E seguramente todos conseguiram isso de alguma forma. Mas a pergunta é, e o day after? E o dia seguinte? Buscou, recebeu. Perfeito. Mas tem uma pergunta que incomoda. Fidelizou, ou seja, fez um processo de fidelização a Jesus. Você foi buscá-lo. Recebeu aquilo que estava necessitado. E agora? E se a espiritualidade amiga tiver um cartão fidelidade com o nome de cada um de nós? E lá vai fazendo os créditos de nossa retribuição aos benefícios recebidos. Não nos esqueçamos do que disse o Emmanuel. Toda aquisição, porém, exige pagamento e toda conquista tem um preço que lhes corresponde. Se não fosse assim, meu amigo, não existiria justiça divina. A justiça divina é exatamente isso. Como é que está o nosso cartão de fidelidade nas coisas de Jesus? Imagine, então, Jesus é o seu agente financeiro espiritual e você tem um cartão de crédito para sacar com este agente. Agora a pergunta é, você tem crédito lá com ele? Conclusivamente, meu amigo, lembremos que afirmou o Divino Mestre: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. A bondade de Jesus, o carinho de Jesus por cada um de nós. Vinde a mim. Tem que haver a decisão nossa de ir, usando o nosso livre-arbítrio, fazendo a escolha certa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E todos nós estamos nessa condição. E eu vos aliviarei. Sim, porque a palavra é uma palavra de conforto. O Evangelho é um manual de orientação, de libertação. Agora, isso tem um preço, que é o preço da transformação moral, a qual muitas vezes nós não queremos empenhar os nossos recursos. Como ensina o Emmanuel, no encerramento do capítulo 24, Em Busca do Cristo, ele diz assim: saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocar-nos-emos ao encontro de nosso Divino Mestre e Senhor. Na medida em que eu vou retirando de mim a minha pior parte, eu vou criando espaço para que a melhor parte, que é Jesus, possa estar em mim e eu nela. Simples assim.
Agradecendo o carinho da sua atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!